Os silicatos, que é aquela classe dos minerais lá de número 12 que a gente estava falando agora há pouco, essa classe é dividida, tá, em grupos diferentes. Então, nós estamos adentrando uma nova área de subdivisão, mas só para a gente saber em quesito de hierarquia, né? Então, nós temos 6 grupos principais, tá? E nós utilizamos essa maneira de estudar os silicatos e classificá-los, classificar esses grupos aqui dentro, baseado no grau de polimerização deles, tá? E quando a gente fala sobre polimerização, a gente tem que lembrar alguns conceitos que a geologia traz para nós, que são aquelas unidades fundamentais que eu comentei com vocês. A gente já vai ver com mais afinco isso, mas por enquanto as imagens elas estão aqui só para representar e para lembrar a gente que nós temos como unidade fundamental, e isso acontece para todos os silicatos. A unidade fundamental deles sempre vai ser um cátion tetravalente de silício rodeado por 4 ânions divalentes ou bivalentes de oxigênio. Então, essa é a unidade fundamental dos silicatos, tá? E se vocês fizerem as contas, vocês vão ver que essa unidade ela é negativamente carregada. Então, é por isso que existe a polimerização, porque essas unidades elas vão procurar outros parceiros para eliminar essa negatividade, porque uma das características mais importantes que definem um mineral é a estrutura cristalográfica de um mineral tem que ser eletronicamente neutra, tá? Então não existe um mineral positivo ou um mineral negativo. Todos eles são neutros. E nós temos como componentes minerais predominantes na crosta terrestre essa combinação que a gente chama de tetraedro, tá? Porque tridimensionalmente os elementos eles se organizam numa forma de tetraedro, é uma forma de representação química, né? Como que é a coordenação, né? Então, nos silicatos, o silício está em coordenação tetraédrica, ou seja, são 4 oxigênios que precisam que rodeiam o cátion de silício, formando esse tetraedro, que é a unidade fundamental dos silicatos. E daí, por que a gente estuda através do grau de polimerização? A gente estuda isso justamente porque essas maneiras que esse grupo, esse tetraedro fundamental, pode se ligar entre si ou entre outros cátions, existem várias maneiras. Só que a ligação vai sempre ocorrer lá no oxigênio, tá? Então, o silício está lá no meio, ele está bem tranquilo, e os oxigênios que estão nos vértices desse tetraedro, eles vão procurar ligações para tentar se estabilizar eletronicamente, e essas ligações, elas ocorrem de várias maneiras. Por quê? Porque os tetraedros, ou cátions, tá? Outros elementos, podem se ligar em um dos vértices, 2, 3 ou 4 vértices, né? Então, essas diferentes maneiras fazem com que os tetraedros se liguem entre si e vai aumentando o grau de polimerização entre eles. Então, é assim que nós estudamos os silicatos e é assim que nós classificamos eles também. E daí eu trago aqui uma imagem e uma definição que eu tirei da Wikipédia sobre polimerização, que é um processo em que moléculas que são chamadas de monômeros vão reagindo entre si para formar uma reação química, tá, em cadeia, tridimensional, que vai formando redes, né? Então, é como se você tivesse uma peça que vai se juntando com outra peça igual e vai surgindo uma estrutura tridimensional complexa, que é basicamente, trazendo para a geologia, o que acontece com os silicatos, né? Então, nós temos um grupo com menor índice de polimerização até chegar ao mais complexo, que faz uma cadeia tridimensional de tetraedros tão complexa que é difícil até de visualizar. E a gente se utiliza também desse conceito de polimerização para entender como que os minerais são gerados em um contexto magmático, tá? Então, nós temos altas temperaturas, os primeiros minerais a se cristalizar, eles têm um grau de polimerização muito baixo, tá? E esse grau de polimerização vai aumentando paulatinamente, conforme a temperatura vai baixando, gerando, lá no final,
os minerais mais comuns, mais abundantes e mais polimerizados de todos, que são os minerais do grupo, do grupo dos tectosilicatos, que nós vamos falar subsequentemente. Então, só dando nome para os grupos novamente, nós vamos passar agora rapidamente por todos esses grupos. Então, os nesosilicatos, lembrando que a polimerização ela aumenta, tá? Sempre de cima do slide para baixo. Então, os nesosilicatos, neso já vem de um termo grego ou latim, eu nunca sei ao certo, uma língua que a gente não usa, né? Mas enfim. Neso vem de ilha, tá? É o menor tipo de polimerização possível. É aquele tetraedro que ele é esquecido no churrasco. Ele não gosta, por algum motivo, ele não se junta com nenhum outro tetraedro, tá? Então, o tetraedro está isolado. Eles fazem um grupo muito importante aqui no grupo dos silicatos, que tem como, por exemplo, a olivina, alguns aluminosilicatos, silimanita, cianita, tá? Alguns minerais que são gemológicos, como topázio, granada, e assim por diante, tá? Mas a característica deles é que a estrutura cristalográfica deles é composta por tetraedros de silício, que são isolados, que não se ligam com nenhum outro tetraedro. Vão se ligar com outros cátions, tá? Mas tetraedros não se ligam. Já os sorosilicatos, soro vem de grupo, são tetraedros duplos, tá? E lembrando que mais para frente a gente vai ver isso, tá? Tridimensionalmente. São tetraedros que se juntam apenas de par em par. Então, um tetraedro é como se fossem pinguins, né? Eles acham o par deles e ficam para sempre, felizes para sempre com o seu respectivo par. São apenas 2 tetraedros. O grupo principal dos soros é o epidoto. Os ciclosilicatos, eles são tetraedros que conseguem dividir os seus oxigênios de vértice, né, de maneira a juntar-se e formar um anel. Por isso que a gente chama de ciclo, né, que remete ao termo anel. E também nós temos aqui um monte de minerais gemológicos muito importantes na indústria, entre eles o berilo e a turmalina. Os inosilicatos, ino vem de cadeia ou fio, mas vamos imaginar fio, tá? São tetraedros que vão se unindo, dividindo, compartilhando, melhor dizendo, oxigênios para formar cadeias, tá? Então, vamos ver depois a imagem, mas é como se fosse uma cadeia de um hidrocarboneto, tá? Salvas as devidas proporções. Então, nós temos cadeias simples, ou seja, um fio apenas, e cadeias duplas, em que 2 fios, 2 cadeias de tetraedros juntam-se, tá? Para fazer uma outra estrutura, uma estrutura mais complexa. Os filosilicatos, do grego filo, é folha, né? Então, os tetraedros, eles conseguem dividir mais, compartilhar mais oxigênios, tá? E vão formando uma folha. Então, no espaço tridimensional, é como se não terminasse nunca essa folha, tá? Os tetraedros, eles vão dividindo oxigênios e vai indo até não poder mais, formando uma grande folha. E aqui é o meu grupo favorito, caso alguém queira saber. Nós temos as micas, que são os minerais mais importantes desse grupo, mas temos outros minerais que são extremamente importantes para a indústria, e aqui qualquer tipo de indústria, tá? Que são os argilo-minerais. Por fim, nós temos o grupo mais polimerizado de todos e o grupo mais comum na crosta terrestre, que são os tectosilicatos. Tecto remete a um termo, a uma expressão que diz respeito à estrutura tridimensional deles. Os tectosilicatos são o grupo mais polimerizado. Por quê? Porque os tetraedros de silício, que são a unidade fundamental, conseguem compartilhar todos os oxigênios de todos os vértices, formando assim uma estrutura bem complexa. E aqui nós temos os nossos conhecidos, né? Que são o quartzo, o grupo dos feldspatos, por exemplo, e alguns outros minerais. Aqui uma pausa breve, tá? Só para lembrar vocês que, assim como na química, a geologia se utiliza de formas de representação química, tá? E nós temos inúmeras formas de representar uma estrutura tridimensional num plano 2D, num plano bidimensional. Isso
é importante lembrar porque, conforme a gente vai estudar os silicatos, a gente vai ter que se utilizar de formas de representação diferentes para poder exemplificar uma característica específica, tá? Então, por exemplo, quando eu estiver falando sobre tetraedros de sílica, eu posso utilizar as figuras que realmente mostram um tetraedro, tanto de forma longitudinal quanto de forma basal, né? Que aqui é uma vista em planta, né? Vista de cima. Aqui na minha esquerda, na minha direita superior. Ou então, se eu quiser ver os elementos que compõem, ou o tamanho dos elementos que compõem o raio catiônico, né, iônico deles, né, eu posso representar de outra maneira. Só que é tudo a mesma coisa, tá? Então, tenham em mente que toda vez que eu falar de tetraedros ou de ligações de oxigênio com silício, alguma dessas imagens tem que vir na cabeça de vocês. Então, aqui está, não é um vírus, eu dei essa aula um tempo atrás, alguém pensou que era um vírus, não é um vírus, é um silicato, é a unidade fundamental dos silicatos, né, que é o tetraedro de silício. Nós temos, novamente, o cátion de silício tetravalente no centro, rodeado em uma coordenação número 4, por 4 oxigênios bivalentes negativos, né? Se vocês imaginarem, no tempo e no espaço, milhões e bilhões e trilhões dessas unidades básicas se juntando e sempre dividindo os oxigênios, você vai ter a estrutura do quarto, tá? Ela vai se espalhando tridimensionalmente, formando uma estrutura complexa. Mas agora a gente vai observar os grupos, um de cada um, tá? Para ter uma noção de como que a polimerização funciona. Então, lembrando lá do grau de polimerização e dos grupos, então, olha só, os nesosilicatos, eles têm apenas um tetraedro, então veja que essa representação aqui, ela é muito boa para exemplificar como que os tetraedros dividem oxigênio. Então, por isso a gente usa uma vista em planta, tá? Dos tetraedros. Então, é como se a gente tivesse visto aqui no centro do nesosilicato, a gente está vendo a parte de cima do tetraedro. O silicato, ele acha o companheiro dele, então eles dividem de 2 a 2 apenas. Os ciclosilicatos conseguem dividir 2 oxigênios de maneira a formar um anel. Os inosilicatos, eles conseguem dividir um oxigênio em cada ponta, de forma a gerar uma cadeia, tá? Um fio, como você queira chamar. E existem inosilicatos, existe um grupo específico dentro desse grupo, né? Existe um subgrupo, né? Uma espécie que consegue dividir o oxigênio aqui do lado, tá? E ele vai dividir com uma outra cadeia, um outro fio. Então, essa imagem aqui superior, a imagem superior à direita, a gente não pode imaginar um ciclo, tá? A gente não pode imaginar um anel no meio. A gente tem que dividir esse anel no meio e pensar em duas cadeias que estão paralelas, tá? Depois nós temos aqui os filosilicatos, que a diferença entre eles é que a polimerização vai aumentando e, consequentemente, os elementos, os oxigênios vão sendo divididos, compartilhados, e esses tetraedros vão se juntando e formando folhas, porque num plano bidimensional parece uma folha, por isso que a gente chama de filosilicato. E, por fim, se a gente utilizar todos os espaços tridimensionais no sentido de x, y e z, tá, pessoal? Os elementos, o oxigênio de cada tetraedro vai conseguir ser compartilhado com os tetraedros adjacentes, todos eles, todos os quatro, formando uma estrutura super complexa, por isso que a gente até tem várias maneiras de observar o tetraedro, né? Porque eles estão de cima, de baixo, de frente, de trás. Então, a polimerização vai aumentando e, consequentemente, a razão silício-oxigênio, ela tende a mudar também, tá? Então, por exemplo, ela tende a ir diminuindo, tá? Desde o neso até o tectosilicato. Então, só para finalizar, que agora eu preciso que vocês tenham sempre essa imagem na cabeça de vocês, o nosso tetraedro, nossa unidade fundamental de silicatos.